Estamos aqui na empresa Felino, uma empresa de referência de fundição, de produção de ferros fundidos. É uma empresa quase centenária. Exporta à volta de 70% e neste módulo, no módulo 53, vamos falar dos ferros fundidos brancos. Vamos então começar com os ferros fundidos brancos. No diagrama de equilíbrio, os ferros fundidos brancos aparecem a partir de 2,06%. Para percentagens inferiores temos os aços. E o diagrama que se utiliza é o diagrama metastável, é o mesmo do que aquele que foi utilizado para interpretar o arrefecimento dos aços. Só que os aços eram até 2, só estão envolvidos com a transformação perlítica, enquanto que os ferros fundidos brancos, tendo mais do que 2, para além de estarem envolvidos com a transformação perlítica, todos os ferros fundidos brancos vão ter perlite, também estão envolvidos aqui com a reação eutética. Okay? A reação eutética podemos escrevê-la, o líquido, com 4,3% de carbono, a 1148 graus, dá origem a um agregado bifásico de austenite, que é aquilo que vocês têm aqui, não é? Mais cementite. Austenite 2,06 de carbono, cementite 6,67 de carbono. E este agregado aqui é o constituinte eutético que tem um nome, é ledeborite. A ledeborite, contrariamente à perlite, não se apresenta sob a forma lamelar. Não são lamelas alternadas de austenite e de cementite. Não tem nada a ver com isso. Consiste numa matriz de cementite com pequenas ilhas de austenite. Ok? É isto. O conjunto é a ledeborite. Neste caso, até nem faz sentido usar o conceito de constituinte em que se agrega os dois, porque eles são os dois facilmente identificáveis. Prefere-se dizer, bom, o constituinte eutético tem duas fases, é a austenite e a cementite. No arrefecimento da ledeborite, o que é que acontece? Bom, a austenite vai perdendo carbono, de acordo com esta linha de solubilidade, é a linha ACM, recordos, que nós já vimos nos aços. Portanto, vai aumentando um pouco a percentagem de cementite, mas dificilmente isto se vê na microestrutura. E chegando aqui a 723, bom, a austenite agora está com 0,86 e dá origem à perlite, que é o agregado de ferrite mais cementite. Ok? Portanto, abaixo da temperatura eutetoide, abaixo da temperatura A1, como é que fica a microestrutura? Onde vocês tinham austenite, passam a ter perlite. Então, lamelas alternadas de ferrite e de cementite, nas ilhas de austenite. Portanto, no fim do dia, o que é um ferro fundido eutético? Ferro fundido branco eutético. É simplesmente cementite mais perlite. Vamos agora ver um ferro fundido branco hipoeutético. Portanto, seria um ferro fundido que passa por aqui, mais ou menos, ok? Neste ponto, o líquido começa a dar alguma austenite e neste aqui, antes da transformação eutética, tenho grãos de austenite, grandalhões, até tem a forma dendrítica que tem a forma semelhante a um pinheiro, se quiserem, ok? E o resto é líquido. Chegando à temperatura eutética, bom, a austenite ajustou a sua composição, está com 4,3. Bom, o líquido, a sua composição justa fica com 4,3 e dá origem ao agregado de austenite mais cementite. Tal como vimos anteriormente, para um ferro fundido que só tem
só tem ledeborite. Portanto, onde eu tinha líquido, passa a ter ilhotas de austenite. Okay? E o resto é o quê? É cementite, uma matriz de cementite. Da temperatura autética para a temperatura ambiente, a austenite vai perdendo algum carbono, dá origem a cementite. Em termos de microestrutura, não se consegue visualizar grande coisa. E a partir da temperatura autetoide, a austenite que eu tenho passa para perlite. Portanto, isto passa para perlite, isto passa para perlite. Portanto, as ilhotas aqui, tudo lamelas alternadas. E estas dendrites aqui de austenite, tudo para lamelas alternadas. Porque a austenite deu perlite. Mais uma vez, no fim do dia, o que é que eu vejo para um ferro fundido hipoiotético? É perlite mais cementite. Portanto, a história é muito semelhante àquele que eu tenho para uma liga que só tem ledeborite. E agora para um ferro fundido hipereutético. Portanto, passa por aqui. A diferença, vão ver, também não é muito grande, só que aqui, daqui até aqui, em vez de precipitar austenite, vão precipitar placas de cementite primária. Já agora, a cementite é a mesma em todo o diagrama, só que tem nomes diferentes para indicar em que fase é que precipita. Tem a primária, que precipita a partir do líquido. Depois tem a eutética, aquela que está combinada com a austenite e que aparece a 1148. Depois tem aquela que precipita a partir da austenite, é secundária. Tem aquela que aparece dentro da perlite, é eutetoide. E tem aquela que precipita a partir da ferrite, é terciária. Portanto, muita cementite, mas são todas iguais, todas com 6,67 de carbono. E então, voltando aos ferros fundidos hipereutéticos, tem inicialmente estas placas enormes de cementite primária. O líquido depois transforma-se numa matriz de cementite com ilhas de austenite e finalmente a austenite, no fim, aqui à temperatura 1, dá origem a perlite. Portanto, resumindo, no fim do dia, continua a ter cementite e perlite. Portanto, todos eles, os ferros fundidos, consistem, na verdade, a descrição da microestrutura basicamente é o que é? É cementite mais perlite. Tenho aqui uma microestrutura a sério, real, obtida em microscopia óptica. Aqui é para um ferro fundido, nós já fizemos a interpretação do arrefecimento e no fim dá perlite mais cementite. Tem estas partes grosseiras, era a austenite, a alta temperatura, e estas partes mais fininhas são as ilhotas que precipitaram a 1148 com a cementite dando a ledeborite. O conjunto das ilhotas com a cementite é a tal ledeborite, mas é difícil distinguir a perlita que vem antes da ledeborite daquela que é formada com a ledeborite. Portanto, prefere-se descrever a microestrutura dizendo tem perlite, okay? Perlite, e o branco é cementite. É isto. No caso dos ferros fundidos brancos hiper, para além das ilhotas, não é, de austenite numa matriz de cementite, como tem os hipo, tem aquelas placas grandes de cementite primária que precipitam antes da reação eutética. Mas, no fim, continua-se a descrever a microestrutura como sendo matriz de cementite com perlite. Portanto, todos os ferros fundidos brancos é perlite mais cementite. Ok. Isto em termos de propriedades mecânicas, o que é que vai dar? Bom, em termos de dureza, é do outro mundo. Porque a cementite é extremamente dura e a perlite também. O problema é que as duas são muito frágeis, não se deformam plasticamente. Portanto, o ensaio de tração de um ferro fundido branco basicamente é isto. É linear elástico até à rotura. Okay? Para que é que são usados? Para aplicações onde eu preciso ter muita boa resistência ao desgaste, muita dureza, para a peça não se desgastar. Mas, atenção, não pode ser uma aplicação em que tem que absorver energia, que vai haver impacto. Não. São solicitações estáticas, porque, havendo um impacto, parte como um vidro, tem um comportamento como um cerâmico, é muito sensível a qualquer choque. Portanto, em termos de aplicações
são justamente componentes que devem ter uma elevada resistência ao desgaste. E tenho aqui alguns exemplos: maxilas, trituradores, betoneiras, tubeiras fundidos, moinhos de bolas. Aquelas bolas que são usadas para moer, tipicamente são de ferro fundido branco.